Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Giedrer e hoje nós vamos falar sobre urbanização e problemas sociais nas cidades. Tá? Nós vamos tentar entender um pouquinho as diferenças entre as cidades e as diferenças existentes dentro de cada cidade, a partir do ponto de vista socioeconômico. Ok? Então vamos começar. Para isso, pega a sua apostila de Geografia, é a apostila 4, e abra na página 208. Aí na página 208 você já vai ver o tema da aula, né? Urbanização e problemas sociais. Então vamos começar. E para começar, vamos fazer a análise de duas imagens presentes aí na apostila de vocês e que está aqui na tela também. O que nós estamos vendo nessas duas imagens aí? Duas fotos da mesma cidade, a cidade de São Paulo, mas em duas regiões bem distintas. A primeira foto é de uma área periférica, a periferia de São Paulo. Está mostrando aí uma favela. Ah, e só um detalhe, periferia não significa favela, ok? Mas essa aí é uma área periférica. O que são as áreas periféricas da cidade? São as áreas que estão afastadas do centro, ok? Beleza. E a segunda foto é o centro comercial de São Paulo. Olha só, é a diferença. Você vê aí duas diferenças já de cara, que a primeira foto mostra uma área residencial. Mesmo aí sendo uma periferia, a gente está vendo que é uma área residencial, não é uma área dedicada ao comércio. E a segunda foto é o centro comercial da cidade de São Paulo. Né? Aí nós temos uma foto da Avenida Paulista, essa avenida inclusive que já foi tema de outras aulas nossas aqui, não é mesmo? Então, qual é a diferença que nós conseguimos observar, né, nessas duas fotos? Primeiro, a estrutura dos prédios e das casas, né? Na primeira foto a gente percebe que a estrutura das casas, né, é bem precária, feita com material improvisado, né? Muitas vezes essas casas aí são feitas pelos próprios moradores, sem o apoio técnico de engenheiro, arquiteto ou qualquer coisa do tipo. Tá? É uma das características das favelas. Tá? Já a segunda foto, nós vemos aí a avenida bem estruturada, com faixas de pedestre, algumas árvores, grandes prédios, ou seja, uma infraestrutura muito melhor, não é mesmo? Então, a partir da análise dessas duas imagens, a gente já consegue observar o quê? Que dentro da cidade as paisagens são diferentes, que dentro da cidade existem lugares com características distintas. Existem lugares bons e existem lugares ruins. E por que existem essas diferenças entre essas duas imagens aí, entre essas duas áreas da mesma cidade? A primeira diferença é porque uma área ela tem bastante dinheiro, bastante recursos empregados e na outra poucos recursos. A área central da cidade de São Paulo ela é rica em infraestrutura, não só em dinheiro. Já a região periférica que nós estamos vendo aí nas duas imagens é uma região pobre. As pessoas têm poucos recursos e o próprio governo municipal, estadual, né, não atende às necessidades mínimas dessa população. Muitas vezes as favelas não têm coleta de lixo, saneamento básico, rede elétrica e água encanada, o que torna a vida da população das favelas muito, muito ruim. E essa população, além de ter condições de vida ruim, essa condição favorece o quê? A proliferação de doenças, o que prejudica a saúde e a vida, não só na questão financeira e social, mas também na área da saúde. Entendido? Então, essas são as diferenças entre essas duas áreas aí que nós estamos observando nas fotos. Vamos continuar? Quais são os fatores que diferenciam as cidades? Na página 209, nós temos aí o tratamento dessa questão.
nós temos um gráfico que mostra 3 elementos que vão distinguir as paisagens urbanas. O primeiro fator são os fatores geográficos, ou seja, clima, relevo e a vegetação. Esses aspectos vão diferenciar as paisagens. Uma cidade construída em uma área de relevo mais acidentado, e eu já expliquei isso para vocês, né? Ou seja, formação de relevo irregular, né? Como por exemplo os morros, vai ter uma característica. Uma cidade feita em uma área plana, as características das moradias e a estrutura das ruas vai ser diferente, né? O posicionamento das casas, das ruas, das avenidas, né? Em uma área com relevo acidentado é diferente de uma área com relevo plano. Uma outra coisa que diferencia a paisagem é o clima. Olha essa imagem. Vendo essas casas aí na Alemanha? Por que elas têm o telhado em forma de cone? Porque nessa região da Alemanha tem a ocorrência de neve. E os telhados das casas precisam ter esse formato para, no período da neve, a neve cair no telhado e escorrer, não se acumular no telhado, para não ficar pesado e acabar caindo, cedendo o telhado. Há necessidade de construir casas dessa forma no nosso país? Não. Por quê? Porque aqui não neva, né? Exceto em algumas regiões lá do sul do país, não é mesmo? Então, o clima também vai alterar a paisagem. Então, é dessa forma aí, na construção das casas, né, a paisagem vai ser diferente por causa do clima. O segundo fator que vai alterar a paisagem urbana são os fatores sociais e econômicos. A quantidade de dinheiro vai fazer com que o lugar seja mais ou menos estruturado, que tenha uma melhor ou não, né, uma pior infraestrutura. Como a gente viu nas imagens aí da página anterior, né? A gente viu um lugar com mais dinheiro, né, a paisagem é até mais bonita, mais agradável, né? E as condições de moradia e de vida da população vai ser melhor. Tá? Então, de acordo com a quantidade de dinheiro, o lugar vai ser melhor ou pior. Então esse também é um fator que altera as paisagens urbanas. Legal? E o terceiro fator? O terceiro fator são os fatores históricos. É isso mesmo. A história também vai alterar as paisagens. Mas como assim, professor? Não está entendendo? Olha, pensa, uma cidade que foi construída há 200 anos, ela vai ter uma característica diferente de uma cidade que começou a sua construção, a sua ocupação há 20, 30, 40 anos. O tipo de moradia, as construções vão ser diferentes. Olha só essas imagens aí. Você está vendo essa cidade aí antiga, né? Olha a construção dessa igreja, né? Uma construção antiga, lá do século XVI, XVII, tá? E agora nós temos aí uma área mais moderna, um bairro mais novo. Viu a diferença das construções? Então, isso acontece porque em cada período as construções ocorrem de uma forma. Além da questão financeira, né, econômica que eu falei no item anterior e a questão geográfica, a época também vai influenciar nas características do espaço urbanizado, ok? Então, agora que nós já conhecemos as características de cada área, da cidade e que nós vimos quais são os fatores que influenciam na formação, na construção das cidades, nós vamos passar adiante e ver como as cidades cresceram, no caso do Brasil, né? A gente está falando sobre urbanização brasileira e quais são as consequências dessa urbanização. A industrialização e o êxodo rural são fatores que fizeram as cidades crescerem. Como assim? Bom, lá na década de 1940 e 50, o Brasil começou a se industrializar, ou seja, começaram a ser construídas indústrias, principalmente do setor automobilístico, ou seja, fabricação de carros. E essas indústrias se concentraram na região sudeste,
com destaque para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que naquele período se tornaram as cidades mais industrializadas e se tornaram e são até hoje as maiores cidades do nosso país. Então, o fato de esses lugares começarem a se industrializar atraiu muitas pessoas para essas áreas. Pessoas da onde? Principalmente pessoas do campo. As pessoas saíram da zona rural e foram para a cidade, para trabalhar nas indústrias. Por que elas saíram? Vamos ver quais são os fatores que fazem as pessoas saírem do campo e ir para as cidades. Na página 212, você pode acompanhar essas imagens que vão aparecer aí na tela também, ok? O primeiro fator que a apostila traz para nós é a mecanização do campo. O que é isso? Máquinas foram surgindo, sendo criadas para facilitar e potencializar a produção agrícola. Essas máquinas substituíram também a força de trabalho humana. Um exemplo é a colheita da cana-de-açúcar, que antigamente era feita por trabalhadores que cortavam a cana-de-açúcar utilizando os chamados facões. Era cortado na mão. Hoje, a colheita, né, da cana-de-açúcar é feita por máquinas. Olha como que era antes e olha quem que faz a colheita hoje. Tá vendo a diferença? Antigamente precisava de muitos trabalhadores para fazer o corte da cana-de-açúcar. Hoje, poucos trabalhadores fazem o trabalho em bem menos tempo. Por quê? Por causa da mecanização. Além da cana-de-açúcar, a soja e outras culturas, como o algodão, até mesmo o café, hoje são feitos de forma mecanizada, o que exige menos mão de obra, ou seja, menos trabalhadores. Isso fez com que muitos trabalhadores rurais ficassem desempregados e esse desemprego na zona rural levou essa população a ir para a cidade, então provocou o êxodo rural. Outro fator que faz a população do campo sair do campo em direção à cidade são os problemas climáticos, tá? Secas, né, principalmente na região nordeste do Brasil, atrapalham os trabalhadores rurais, atrapalham os produtores. Esses produtores, quando perdem a produção, quando perdem muito dinheiro, acabam tendo que ir buscar uma alternativa e essa alternativa está na cidade. Tá? Vão buscar emprego e melhores condições de vida nas cidades. Eles acabam abandonando o campo e para tentar a sorte aí nas cidades do Brasil. Tá? Então, segundo fator, problemas climáticos. E o terceiro fator, que eu já falei aqui, é o processo de industrialização. A indústria atrai muitas pessoas para cidades, né, para trabalhar nas indústrias. A indústria, né, principalmente lá na década de 50, 60, 70, empregava muitas pessoas. Então, as pessoas iam do campo para a cidade porque o emprego era garantido. E a industrialização, né, gera empregos direta e indiretamente. Como assim? Vou explicar. Muitas pessoas saem do campo e vão para a cidade para trabalhar nas indústrias. Só que essas pessoas precisam morar. Então, precisa de mais pessoas para quê? Para construir as casas para as pessoas que estão chegando nas cidades. Essas pessoas precisam de roupas, precisam de calçados. Então, a indústria desses outros setores vão crescendo também. As pessoas que trabalhavam no campo antes produziam o próprio alimento. Agora elas não têm tempo e nem espaço para produzir o próprio alimento. Então a indústria alimentícia também cresce. Ou seja, é um círculo vicioso, né? As pessoas saem e vão precisando de cada vez mais coisas. E isso faz a cidade crescer cada vez mais. E esse crescimento, quando ele é muito acelerado, ele traz uma série de problemas. Por quê? Porque a cidade cresce de forma desordenada, descontrolada e assim acaba agravando os problemas da população, principalmente a população mais pobre, que vai acabar vivendo em lugares afastados do centro,
né, porque os terrenos são mais baratos, as moradias, aluguel é mais barato, e essa população sofre bastante com a falta de infraestrutura. Esse crescimento desordenado leva ao aumento das favelas. O que são as favelas? De acordo com o IBGE chama de aglomerado subnormal. Tá? É uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia, ou seja, que é de outras pessoas. Terrenos públicos ou privados para fins de habitação em áreas urbanas. Em geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas restritas à ocupação. No Brasil, esses assentamentos irregulares são conhecidos por diversos nomes, como favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, loteamentos irregulares, mocambos e palafitas, entre outros nomes. A favelização, ela é um problema social, é um problema socioespacial. Por quê? Quem vai para as favelas são aquelas pessoas que são excluídas dos bairros com infraestrutura mínima, né, para sobreviver, como energia elétrica, saneamento básico, água encanada, coleta de lixo, próximo de escolas, hospitais, próxima do trabalho. As favelas ficam muito distantes das áreas onde a população trabalha. Isso provoca o trânsito, provoca uma demora, né? Nas grandes cidades as pessoas chegam a ficar mais de 2 horas no transporte público e no trânsito para chegar ao trabalho. E isso acaba gerando outros problemas. As pessoas chegam no trabalho e já estão cansadas, né? Porque tiveram que acordar muito cedo e ficaram muito tempo num transporte público, muitas vezes precário, né? Sem as condições mínimas de conforto e segurança. Na página 214, você tem essa imagem aí, que mostra o quê? Como que acontece o processo de favelização. Uma coisa leva a outra, não é mesmo? Olha só, nós temos a marginalização socioeconômica, ou seja, as pessoas ganham pouco dinheiro. Essas pessoas acabam tendo que se submeter a condições precárias de habitação, tá? E vão ocupar lugares irregulares, né? Vão invadir terrenos, propriedades públicas e privadas para construir as suas moradias. Por quê? Porque essas pessoas precisam de algum lugar para viver, para se proteger do frio, do calor. Não dá para ficar sem moradia, não é mesmo? E tem gente que não consegue trabalho nas cidades, acabam ficando desempregadas, né? E nem nas favelas conseguem moradia. E aí acabam ficando em situação de rua. Mas olha, não é só no Brasil que existem favelas. Olha o mapinha aí. Esse mapa que está na apostila de vocês, na página 216, mostra, né, como que as favelas são chamadas em cada país aí da América Latina. Ou seja, a exclusão socioespacial, segregação socioespacial, não é uma exclusividade do Brasil. Tá? Pessoas pobres e que vivem em condições precárias acabam existindo em vários países do mundo. Agora, na página 217, nós vamos ver a desigualdade social e o espaço urbano. Tá? O que é desigualdade social? Eu falei para vocês que a favelização é resultado da desigualdade social. E você precisa saber o que é desigualdade social. Bom, olha a informação que a apostila traz para você na página 217. Segundo dados do IBGE, no Brasil, 10% de toda a população detém cerca de 43% da renda produzida no país. Isso significa que a maior parte da renda está concentrada nas mãos de poucas pessoas, enquanto outros 57% da renda devem ser distribuídos entre o restante da população, que equivale a um número bem maior de pessoas. Ou seja, a renda ela é mal distribuída no nosso país. O que esse fragmento do texto está dizendo para você?
que uma pequena parte da população brasileira fica com a maior parte da riqueza produzida no nosso país. É muito rica. Enquanto que a maior parte da população brasileira fica com poucos recursos. E é por isso que muitas pessoas no nosso país não têm acesso a condições mínimas de infraestrutura urbana e residencial. Essas pessoas ficam às margens da sociedade. São pessoas que ficam, com uma expressão que a própria apostila traz para vocês aí, né, ficam marginalizadas, ou seja, não têm acesso ao mínimo de segurança, de conforto, né, nas suas casas. Essa desigualdade social existe em praticamente todos os países do mundo. Só que no caso do Brasil, nós somos aí um dos países mais desiguais do mundo. É uma triste realidade do nosso país, não é mesmo? As pessoas não têm as mesmas condições de moradia, de estudos, de saúde, de conforto, de lazer. É uma realidade que existe no nosso país desde sempre. Então é isso, pessoal. Nós vimos até aqui a questão urbana e a desigualdade social. O que nós vimos no vídeo de hoje? Que as cidades elas apresentam espaços distintos, alguns com maior e melhor infraestrutura, outros com infraestrutura precária, ou seja, condições de vida bem aquém do básico aí, do que a gente precisa para viver. Ou seja, nem todas as pessoas, e na verdade a maioria das pessoas no caso do nosso país, vive em condições abaixo do esperado. Ou seja, no nosso país aí, uma boa parcela da população vive em condições ruins, né? Em bairros que não têm infraestrutura. O que é isso? Coleta de lixo, saneamento básico, água tratada, energia elétrica, atendimento médico, segurança e até mesmo escola para as crianças. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou faltando alguma coisa, você pode voltar ao vídeo, assistir de novo. Você também pode mandar uma perguntinha lá para mim, beleza? Agora você vai fazer as atividades. E para isso, eu quero que você pause o vídeo e tente fazer as atividades. As atividades começam na página 218 e terminam na página 221. A primeira atividade é uma roda de conversa e isso eu já expliquei para vocês no comecinho da aula, tá? Que era a observação e a interpretação das duas fotos, essas fotos, lá do início do capítulo, certo? Então, vamos lá. Pausa o vídeo e faça as atividades. Quando você terminar, você volta aqui para fazer a correção e ver se você fez tudo certinho. Beleza? Agora que você já fez as atividades, vamos fazer a correção e ver se você fez tudo certinho? A atividade número 2 da página 218, ela traz uma música, tá? Eu deixei o link para vocês assistirem, para ouvirem essa música aqui debaixo na descrição do vídeo. Ouça a música, é bem legal, essa música muito interessante, lá da década de 40, ou seja, uma música bem antiga. Nesse período, muitos artistas fizeram músicas retratando o processo de migração, principalmente da população do norte e nordeste do país, em direção à região sudeste, para trabalhar nas indústrias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Essa música aí é do Dorival Caymmi e ele conta a história de um migrante que saiu lá da região norte, Belém do Pará. Belém é a capital do estado do Pará. O Pará é um estado da região norte. E ele conta a história, né, de um sujeito que pegou um ITA e foi para o Rio de Janeiro. Você sabe o que é um ITA? Você fez a atividade? Você pesquisou na internet o que é um ITA? Deveria ter pesquisado, viu? Você tem internet aí, tem que aproveitar para não ficar dúvida. Mas se você não pesquisou, eu vou falar. ITA eram embarcações, navios, que faziam o transporte entre portos dentro do Brasil,
que saía lá da região norte e ia até a região sul, tá? Eram navios, como esse aqui da foto, tá? E na primeira metade do século XX, ou seja, do século passado, esses itas eram bem comuns aí, tá? Faziam a chamada navegação de cabotagem. O que é isso? Ia de porto em porto pelo litoral do Brasil, não ia para outros países, só ficava na costa do Brasil. Legal? Depois de assistir o vídeo que mostra a música e ler o texto aí, vem as perguntas. A primeira pergunta: qual é a origem do personagem? A origem é a região norte, Belém do Pará. Letra B: para onde ele se deslocou? Ele foi para a cidade do Rio de Janeiro, ou seja, um grande centro urbano do nosso país já naquela época. Letra C: como a personagem se sente em relação ao local onde vive? Sente-se incluída ou excluída? Destaque elementos que justifiquem sua resposta. Bom, a música mostra que, apesar do personagem se sentir excluído, com vontade de retornar para Belém do Pará, para o seu local de origem, ele vai permanecer lá no Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele já estabeleceu residência, não é mesmo? E está lá já há mais de 10 anos e tem uma condição de vida melhor do que no local de onde ele saiu. Tá? Então, aqui está a resposta se você quiser copiar. Se você não copiou, pode pausar o vídeo para copiar. Letra D. Como você acredita que deva ser a relação das pessoas com a cidade que vive? Essa talvez seja uma atividade que alguns tenham dificuldade. Mas aqui você tem que falar o quê? Que não importa a condição econômica, as pessoas devem ter as mesmas condições, boas condições de viver nas cidades. A cidade deve oferecer serviços e boa qualidade de vida para todos os seus habitantes, independente da condição financeira, não é mesmo? Vamos agora para a atividade 3, tá? A atividade 3 ela é bem simplesinha, ela é bem legal de fazer, tá? Vem aí a tirinha do Armandinho, acho que todo mundo já conhece o Armandinho, né? Está contando uma história sobre as favelas. Para complementar essa atividade, eu deixei aqui debaixo na descrição do vídeo o link para uma outra videoaula de um outro professor que ele conta para nós essa história aí, a história da favela. Então assista esse vídeo porque ele é bem legal para complementar a sua atividade. Legal? Na atividade 3 tem a letra A, que está pedindo para você escrever o que? De acordo com a tirinha, qual é a origem da palavra favela? Lá na página 210 da apostila tinha um textinho também. Eu não comentei antes, eu deixei para comentar agora, porque eu quero que você assista também o vídeo que eu deixei aqui na descrição, que vai ser o complemento dessa atividade. Beleza? E a resposta está aparecendo agora aqui na tela. Se você precisar, é só pausar o vídeo para você copiar a resposta completa. Letra B. O último quadrinho ilustra o êxodo rural e está pedindo para você explicar essa expressão. O que é o êxodo rural? Êxodo rural é a saída permanente da população do campo em direção às cidades. Legal? Facinho essa, não é mesmo? Muito bem, essa aqui nem precisa colocar o texto aqui na tela. Vamos para a letra C? Por que as pessoas saem do campo para viver nas cidades? Essa eu já expliquei várias vezes. As pessoas saem do campo em direção à cidade em busca de melhores condições de vida, emprego, saúde, educação. São vários os motivos. Você pode colocar aí o que você considerar mais adequado. Legal? Faz a atividade aí bem completinha, tá? Não deixa de colocar nenhum dos itens. Tem bastante espaço para você escrever. Página 222, atividade 4. Nessa atividade você vai ler o texto e responder o que está pedindo lá na questão, ok?
Vou fazer a leitura aqui para você. Com base nessas informações, as informações que estão no texto, na notícia do jornal, responda: que tipo de manifestação cultural são mais presentes no levantamento realizado no Rio de Janeiro? Você conhece esse tipo de manifestação cultural? Resposta pessoal, não é mesmo? Cada um vai ter uma resposta. Conte um pouco de sua experiência. Então, qual é a manifestação cultural que está falando aqui nesse texto? É a música. Quais gêneros musicais o texto está destacando? Olha lá, o samba, o sertanejo, o pagode, o funk e o hip hop. E aí, na resposta, você pode colocar se você conhece esses gêneros, se você gosta de algum deles, se você gosta, tem preferência por algum artista, tá? São gêneros musicais, são expressões culturais, independente do seu gosto. Se você não gosta de um ou de outro gênero musical, não tem problema. Você só tem que entender que é uma manifestação cultural, faz parte da nossa cultura, da cultura brasileira, com destaque aí para as populações das áreas periféricas, alguns gêneros, tá? E nós precisamos respeitar o gosto e a opção de cada indivíduo. A atividade 5 está pedindo para você assinalar a alternativa correta. Ela mostra uma imagem, uma foto, essa foto aí que está aparecendo na tela. E olha, duas formas de ocupação do espaço urbano vizinhas, tá vendo? De um lado prédios, de outro barracos. Qual é a alternativa correta em relação a essa imagem? É a letra C. O que está falando na letra C? As áreas de favela têm ruas mais tortuosas e condições mais aglomeradas. E as áreas de alto padrão são mais planejadas e regulares. Ok? Legal? Muito bem, gente. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido e entendido sobre o processo de urbanização, quais são os fatores, lembra? Industrialização, mecanização do campo, problemas na zona rural, né, relacionados ao clima, por exemplo, e a busca por melhores condições de vida. E que o crescimento das cidades no Brasil foi desordenado, o que gerou uma infinidade de problemas urbanos e a exclusão socioespacial, ou seja, as famílias, muitas famílias nas cidades brasileiras não têm acesso a boas condições de vida. Legal? Muito obrigado por ter assistido essa videoaula até o final e até a próxima. Tchau!